nas costas, amém, queridos? Porque Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. E nós temos vivido isso a cada dia. O fato de nós estarmos aqui, pastor Cláudio, servindo ao reino, né? Muitas pessoas pensam que por estarem servindo ao reino de Deus, estão livres de passar por dificuldades ou por problemas. Nós não estamos livres, amém? Se você for analisar a palavra de Deus, você vai perceber que os homens de Deus passaram por muitas dificuldades, não foram poucas. Quando você pega a vida de um homem como o apóstolo Paulo, né, que por amar a Cristo e fazer a sua vontade, aquele homem sofreu muito. Não é isso? Para que o evangelho chegasse até onde chegou. Porém, em todas as suas dificuldades, o Senhor estava com ele. Fazendo com que a vontade do Pai, para que vidas sejam alcançadas, ela chegasse ao propósito, que foi alcançar cada um de nós. E hoje nós estamos vivendo o nosso tempo. Estamos vivendo a nossa história, a nossa geração. Nós somos a continuação da igreja. E agora nós precisamos entender que Jesus falou que aquele que fizer a minha vontade piamente, esse vai ser perseguido. Não é verdade? Quando as coisas acontecem na nossa vida, queridos, é porque nós fazemos a vontade de Deus. E o inferno, ele se levanta. Ele não quer que você avance. Ele quer desmotivar você de continuar caminhando. Ele quer tirar a sua vontade. Ele quer tirar, né, a sua dedicação. Ele quer fazer ele quer tentar convencer você de que não é desse jeito. De que as coisas não vão acontecer da forma como você está esperando que aconteça. Porém, você não pode dar ouvido àquilo que o inimigo fala para a tua vida. Você precisa crer naquilo que o Senhor tem falado ao seu coração ao longo da sua história, ao longo da vida, ao longo da história passada. Deus, ele tem sempre dado livramento ao seu povo. Amém? E ele vai continuar nos livrando. Por que eu trago essa palavra desse jeito, queridos? Porque às vezes surgem indagações na nossa vida a respeito de casos que acontecem. Ontem estávamos num dia maravilhoso, onde alugamos um sítio, ali em Cabo Frio, reunimos toda a nossa igreja e fomos para lá. Um dia poderoso. Lá dentro desse sítio, tem uma igrejinha, né? Já todo preparado para receber o povo de Deus. E ali, 9 horas da manhã, a gente já estava com quase 60 pessoas, né, Aninha? Reunidas ali, louvando a Deus, uma glória, uma alegria. Eu coloquei no meu coração, falei, Senhor, nós estamos fazendo 5 anos de aniversário. Eu queria dar um momento de alegria para esse povo. Eu queria tirar a dona de casa da cozinha, eu queria tirar, entende? Eu queria tirar o povo da rotina do dia a dia. Chamei o Eliésio, né? Chamei os irmãos, falei, gente, vamos fazer isso. Alguns falaram, poxa, pastor, mas não está na hora, porque já estamos com o aniversário da igreja. Eu falei, irmão, Deus vai nos dar condição, vamos levar o povo, vamos fazer esse momento, vamos tirar o povo de dentro de casa, vamos interagir, vamos dar essa alegria a eles, porque são 5 anos, nós nunca fizemos nada disso, vamos fazer. Eles abraçaram a causa, irmãos, alugamos sítio, reunimos ali os alimentos, fomos para lá, foi uma glória. Passamos um dia maravilhoso, onde Deus, ele operou naquele lugar poderosamente. Porém, queridos, nem tudo foi tão bom quanto nós esperávamos. Vocês podem perceber que eu estou aqui sozinho. Estou com meus filhos ali. A minha esposa não veio, né? E a palavra que Deus colocou no meu coração, pastor Cláudio, é o de repente. É o de repente. Ninguém está livre de um de repente. Todos nós poderemos nos deparar com um de repente. E foi isso que aconteceu com aquele culto ontem, com aquele evento. Almoçamos, todos muito bem, sentados ali, uns jogando bola, outros na piscina, outros brincando. E a minha esposa muito ativa, né? Ela brincou de tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar, jogou futebol, ela, né, virou um garoto lá, se divertiu muito. E já no finalzinho, todo mundo gostando, né, da forma como ela estava interagindo, chamaram ela para brincar de bandeirinha, né? Quantos conhecem bandeirinha? Né? Aquela brincadeira, né? E eu estou sentado numa mesa lá com os irmãos, tinha acabado de almoçar, 3 horas da tarde. De repente eu vejo no meio do campo, lá onde eles estavam, um alvoroço, todo mundo correndo. Eu não estou entendendo nada, para mim está tudo certo. Estão brincando, né? Mas eles fazendo o sinal, e eu não estou entendendo nada. Falei, irmãos, parece que estão chamando alguém, né? E me levantei e fui me aproximando, tentar entender o que está acontecendo, né? E de repente eles me chamam, pastor, corre, bateu com a cabeça. Eu falei, bateu com a cabeça, falei, alguém se machucou. E fui correndo em direção aonde eles estavam. Aí quando eu consegui pegar assim, um campo de visão onde dava para me ver todos, eu vi uma pessoa deitada. Eu falei, tem uma pessoa deitada. E quando eu olhei a roupa da minha esposa, a camisa, a cor,
E eu fui me aproximando, cheguei lá mais próximo, vi a Ana segurando ela. Irmãos, eu pude ver a minha esposa, que estava naquela alegria toda, correndo, brincando, um dia maravilhoso. De repente, ela leva um escorregão. Tinha um banco de concreto grande, na beira do campo. Com toda a violência, ela acerta a cabeça naquele banco. Ela abre a cabeça, ela desmaia. E quando a gente chega ali perto dela, já alguns minutinhos, né? Uma poça de sangue enorme. Ela desacordada e um desespero. Eu falei, gente, vamos acalmar, né? Tiramos ela dali, debaixo daquele banco. Acordamos ela novamente, né? Só que ela muito, assim, desorientada pela pancada. Fomos para o hospital. E ficou tudo bem. Levou 7 pontos na cabeça, né? Está se recuperando, está em casa. Mas aí veio aquela indagação, Senhor, estava tudo tão bem, mas de repente, ela leva um escorregão. Aí o Senhor falou ao meu coração, filho, precisa estar preparado para os de repente. Os de repentes acontecem na vida de todos nós. O fato dela ter caído e ter se machucado, de repente, sem ninguém estar esperando, já era o final do evento, já estava tudo dando certo. Como deu, foi uma benção. Isso não foi motivo de nós deixarmos de receber o que nós fomos buscar. Amém? Deus providenciou lá um rapaz da bola de neve, um menino crente, um garoto, né? Excelente, ali cuidou dela, fez raio-x, cuidou, né? Deus já providenciou amanhã a tomografia. Eu creio que está curada, não tem nada, irmãos, amém? Foi somente um acidente, né? Porém, nós não estamos livres do acidente. Nós precisamos estar ligados, querido, porque nós vamos precisar saber lidar com momentos difíceis na nossa vida que surgirão. E é sobre isso que Deus colocou a palavra no meu coração. Hoje pela manhã o Senhor falava, filho, a minha igreja precisa lidar com as coisas que vão acontecer sem elas estarem esperando. Vai ser o dia que a notícia ruim vai chegar na sua casa. Vai ser o dia que você fazer tudo certo para que venha dar certo, porém, algo vai sair do seu controle. E você precisa entender que ainda que saia, Deus está presente nesse momento da tua vida. A palavra de Deus, ela vai se cumprir nesse momento. Você vai ver Deus agir nesse momento. Amém, querido? Se existia um projeto de morte para a vida dela, naquele exato momento o Senhor cortou. Porque existe uma palavra de vida que foi liberada para a igreja. Nós vamos vencer. Vencer porque nós somos o povo que é mais do que vencedor sobre todas as coisas nessa terra. Mas de repente ela se envolveu. Talvez você entrou aqui nessa noite vivendo algo que você também não estava esperando. E pelo fato de você estar vivendo aquilo que você não estava esperando, porque estava tudo caminhando para dar certo. Tudo estava indicando que ia dar certo, você estava fazendo tudo para dar certo. Você ensinou seus filhos no caminho que deveria andar, você educou eles, você cuidou deles, agora ele cresceu. E ele agora tomou um caminho que você não queria que ele tomasse. De repente, você perdeu o controle da sua casa. O seu casamento estava indo bem, estava tudo dando certo, mas de repente você começou a perceber algo estranho. Parece que você já começou a colocar um sentimento que não ama mais. Olha só. De repente, as coisas começam a mudar na nossa vida. Precisa saber lidar com isso. De repente, a empresa estava indo bem, trabalho indo bem, mas do nada chegou uma notícia que você está desempregado. Foi dispensado o seu serviço, mas estava tudo dando certo. Mas e aí? Nos momentos de repente, é momentos de vivermos grandes milagres. E eu queria falar sobre 3 de repente para você que está no livro de Atos. Amém? Olha o que diz, queridos. Atos capítulo 1. Atos capítulo 2, versículo 1. Eu louvo a Deus porque Deus está presente nesse lugar. Amém, queridos? Eu não me preocupo como começa, eu me preocupo como termina. Amém? As coisas têm que terminar segundo o propósito do coração de Deus. E eu tenho certeza que tem vitórias de Deus para a tua vida nessa noite. Amém? Se você entrou por essas portas falando, Deus, fala comigo como que eu vou lidar com essa situação que eu estou vivendo. Deus, por que as coisas estão perdendo o controle? Por que está saindo tudo do controle daquilo que eu
dizer para você, Deus está na tua vida para te dar vitória, amém? Nessa situação pela qual você está vivendo. O fato de você estar vivendo algo que você não queria estar vivendo, isso não quer dizer que Deus não esteja na tua vida e que Ele não esteja agindo e cuidando de você nesse momento, porque Ele cuida de você, amém? Ele tem propósito para a tua vida, creia nisso. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele tem te prometido e Ele vai te dar a sua vitória, amém, queridos? Olha só, a Bíblia diz que Jesus ele havia feito promessa aos seus discípulos. Ele havia ressuscitado ali e estava com os seus 12 discípulos. E ele diz para eles, olha, eu vou enviar sobre vocês o Espírito Santo. Porém, vocês precisam ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. E assim Jesus, ele após dizer para os seus discípulos o que haveria de acontecer, ele é levado aos céus. E a Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 1, ali onde ele fala para os discípulos, né, onde a palavra vem para eles, dizendo, ó, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Disse ele, de mim que ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então Jesus havia sido elevado aos céus e deixado para eles uma promessa. Deus, ele promete e cumpre, amém? Deus, quando ele promete, ele cumpre, porque ele é fiel para cumprir aquilo que ele tem prometido. E Deus prometeu vitória para a igreja, amém? Ele falou que a igreja, ela prevaleceria, porque as portas do inferno, elas não prevaleceriam contra a igreja. Quem vai prevalecer? Somos nós, amém? Com luta, com problemas que surgem, né, de repente na nossa vida, mas isso tudo não é motivo para ninguém parar, nem desanimar, nem deixar de criar expectativa de que você é vencedor sobre tudo que você está vivendo, amém? Você é mais do que vencedor sobre todas as coisas, amém, querido? E a Bíblia diz que aqueles homens, eles obedecem ao Senhor. Eles ficam todos reunidos em Jerusalém, aguardando por essa promessa, aguardando por esse cumprimento, né? E eles estão ali reunidos, e a Bíblia diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Atos capítulo 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Você sabia que às vezes as coisas vão acontecer na tua vida quando você menos espera? Muitas pessoas já desistiram até de crer, de achar que vai dar certo, porque ainda não aconteceu. Elas desanimam porque elas pensam que Deus, ele não vai mais fazer. Deus não vai se importar mais comigo, ele esqueceu. Deus não faz isso, queridos. Deus é fiel. Ele vai te dar sua vitória. O que você precisa fazer é permanecer firme no mesmo lugar. O que você precisa fazer é ficar aonde Deus te colocou para você estar aguardando a promessa que Ele te fez. O nosso problema é ser impaciente. A Bíblia diz, querido, que muitos daqueles que estavam ali esperando desistiram. Não ficaram, não permaneceram. 120 pessoas somente ficaram naquele lugar, mas tinha-se mais de 500 pessoas. Muitos desistiram, muitos foram embora porque não quiseram esperar. A nossa guerra maior está em nós nos educarmos a crermos naquilo que o Senhor tem nos prometido. Se ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Amém? Se você ainda não recebeu, continue na posição, porque de repente, de uma hora para outra, quando você menos espera, o céu, ele vai se manifestar na terra e ele vai liberar para você a vitória que você tanto almeja da parte do Senhor. Amém, querido? O que não pode acontecer é o Senhor enviar a vitória e você não está para receber. Entende? Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Para Jeremias ele disse, o que veio Jeremias? Ele falou, vejo uma vara de amendoeira. Ele fala, viste bem, eu vejo uma vara de amendoeira, viste bem, eu velo pela minha palavra para cumprir. Deus vela pela sua palavra. Amém? Então você precisa entender. E de repente, você vai receber o seu milagre hoje aqui. De repente, o telefone vai tocar depois desse culto e o filho que estava longe vai falar, mãe, estou voltando para a casa do pai. Amém? Eu me lembro um dia em que eu estava morando lá no Rio, assim que eu me casei, não tinha nem meus filhos, não tinha ninguém, era recém-casado. A minha esposa veio ficar uma semana aqui com meus pais, com os pais dela. E tudo indo bem. O telefone toca.
sem ninguém estar esperando. Aí vem uma notícia dizendo, olha, seu pai sofreu um AVC. E está muito mal. Os médicos dizem que ele não vai viver. Aí entra aquela indagação, poxa, mas por que isso, Senhor? Estava tudo tão bem. Estava tudo dando certo. Meu pai novo, 55 anos, cheio de saúde, cheio de vida. O que aconteceu? Os médicos diziam, ele vai morrer. Porém, no trajeto de São Gonçalo até aqui em Macaé, nesse trajeto de vir ver o que está acontecendo, Deus ele usa um profeta na viagem e liga para a gente e fala, ele não vai morrer. E aquela palavra entrou no nosso coração e falamos, ele não vai morrer. Ele vai viver. Chegamos no hospital, o médico pegou e falou, olha, o quadro dele é muito grave. A chance de vida dele é 0. Todos os dias, eu não entendo da área da saúde, mas saía um boletim lá no hospital, e ali era escrito as chances vitais dele. Eles pegavam e escreviam por extenso, grandão assim, ó, 0. 0, por extenso. O médico reunia a gente todo dia e falava, olha, prepara a sua família, porque o seu pai não vai sair dessa, seu pai vai morrer. Ele não pode nem fazer um exame, porque a gente não pode mexer nele, não tem o que fazer nele, não tem como operar, o coágulo ficou muito grande, foi demorado a socorrer um pouco. Então, a palavra do homem era, ele vai morrer, não há mais o que fazer, prepare a família. A palavra que Deus lançou na nossa vida era, ele não vai morrer. Começamos uma guerra entre nós, o médico e a minha família, né? Eu e meu irmão, ele até estaria aqui hoje, mas ele não veio. Meu irmão, ele buscando a Deus muito também, e crendo na palavra. O meu irmão falava para o médico, doutor, ele não vai morrer. Deus falou que ele não vai morrer. O médico falou, mas eu tenho aqui os laudos, os exames dele. Não tenho o que fazer por ele. Mas Deus falou. A minha sogra, ela falou para mim, Abílio, pare de criar expectativa, dizendo que seu pai não vai morrer, porque os médicos dizem que ele vai morrer e não há o que fazer para ele. Você está alimentando a fé da sua mãe, ela está acreditando, isso vai fazer mal, porque de repente vai chegar notícia para ela que seu pai morreu. Prepare ela. Eu falei, não, Deus falou que ele não vai morrer. Eu não quero saber o quadro, eu quero saber o que Deus falou. Se Deus falou, está falado, é o que vale para a nossa vida. 19 dias na UTI. Meu pai vai para casa. Mas antes disso foi feito um desafio. A minha sogra, ela era espírita, ela andava nesses centros espíritas. E ela falou para mim, olha, se o teu pai sair dessa, eu volto para servir a Deus. Eu falei, então pode se preparar e voltar para a igreja, porque ele não vai morrer. A Bíblia é fiel, queridos. Deus é fiel. Meu pai, com 19 dias, ele foi para casa. Depois desse fato, ele viveu mais 22 anos. Amém? Ficou com sequela, tudo, mas viveu 22 anos servindo ao Senhor com alegria. Não teve depressão, não teve doença, né, que pudesse roubar a alegria do coração daquele homem, porque aonde Jesus entra, ele muda, ele transforma por dentro. Ele falava para mim, filho, eu tô preso na cadeira de roda porque eu não posso andar devido ao AVC, mas eu estou livre para adorar o meu Deus. E ele falava, olha, daqui uns dias eu estou com o pai, vou passar a eternidade com ele lá, eu vou voltar a andar. Eu falei, isso aí, tu vai estar livre, vai abandonar a cadeira de roda, vai abandonar tudo, porque essa não é a nossa pátria. Essa não é a nossa pátria. Amém, queridos? Não é a nossa ideia, não é a nossa vida, isso aqui é passageiro. O que você precisa crer é que Deus está contigo. Deus tem te feito promessa e de repente você vai ouvir uma notícia que vai alegrar o seu coração. Amém? A gente percebe que... Eu queria que você abrisse agora no livro de Atos, capítulo 22. Deus prometeu vitória. Prometeu que daria o Espírito Santo. Deu, encheu aqueles homens. Amém? E foi de repente. Agora a Bíblia diz que a igreja ela começa a sofrer um tipo de perseguição. Os homens começam a perseguir a igreja e no meio desses homens estava um homem chamado Saulo de Tarso. Um homem valente, honroso das suas atitudes, das suas atividades, um homem bom soldado. Ele sai em perseguição à igreja. E numa das suas prisões lá em Jerusalém, ele vai fazer a sua defesa. E na sua defesa ele começa a relatar como foi que ele encontrou Jesus. Nas suas perseguições, para fazer mal à igreja, para prender os cristãos, levar de volta, para açoitá-los, para maltratá-los. Eu sinto a presença de Deus, pastor Cláudio. Sabe por quê? Porque Deus é lindo.
Deus tem compromisso com a igreja. Deus tem compromisso de guardar a minha e a sua vida. Amém, queridos? E nessa de ir para perseguir, olha o que ele diz. No 6 ele diz assim: ora, acontecendo que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Meu querido, eu quero dizer uma coisa para você. Ainda que o teu inimigo ele venha contra a tua vida, o Senhor enviará providência, enviará socorro para você. O Senhor repreenderá a ação dele contra a tua vida. E de repente ele vai se ver enrolado, porque ele vai tentar contra você, e o Senhor vai repreendê-lo e vai dar a vitória para você. Creia nisso. Estamos com uma situação que aconteceu ali em Tamoios, por esses dias, aonde o inimigo planejou algo com uma pessoa da nossa igreja, muito conhecida, muito querida nossa. Estávamos no culto de quarta-feira. Muito difícil nós vermos viatura de polícia passar naquele lugar, muito dificilmente vimos isso ali. E eu do púlpito eu via quando a viatura passava, 2 viaturas entravam, daqui a pouco 2 viaturas voltavam, e aquele movimento de polícia. Eu nunca vi tanta polícia naquele lugar, nesses anos que eu estou ali. E quando eu fui embora com a minha família, em uma parte daquela estrada do retão, uma blitz, no meio de uma escuridão, 2 viaturas, devia ter uns 8 policiais muito armados, e eles vigiando tudo. Achei estranho aquilo, fui embora. No outro dia, pela manhã, recebemos a notícia que os bandidos planejavam sequestrar uma pessoa da nossa igreja. Só que a polícia pegou na frequência do rádio dos bandidos todo o plano que eles estavam para poder sequestrar essa irmã. E essa irmã, uma bênção na nossa igreja, serva de Deus, uma vida toda estabilizada ali naquele lugar, gerou sonhos, gerou tudo para viver o que ela vive ali. E de repente, uma ação do inferno muda toda a estratégia de vida daquela pessoa. E ela vem até mim e fala: pastor, por quê? Por que se eu só ajudo todo mundo? Por que tudo que eu faço é fazer o bem para todo mundo? Eu falei: por quê? É porque a missão do inferno é essa. É se levantar contra a igreja. Porém, ainda que eles planejam contra a nossa vida, a frequência do rádio deles vai cair na mão daquele que nos protege. Ainda que eles planejam o mal contra a nossa vida, eles vão pensar que estão falando com os colegas deles lá, eles vão estar falando com a polícia que vai nos proteger. E quando eles pensarem que vão nos pegar, o Senhor já cercou todo o arraial e já nos deu vitória, porque de repente, os anjos do Senhor, eles guardarão a nossa vida, amém? Nenhuma ferramenta preparada contra a igreja vai prosperar, irmãos. Amém? Deus é fiel para cumprir o que Ele tem nos prometido. E o que nós pensamos que é ruim é bênção. Porque Deus, Ele corta o laço. Deus, Ele desfaz o plano do inimigo contra a nossa vida. Mas vem muitas das vezes as indagações: por quê? Por quê? Estava tudo indo tão bem, eu estava tão feliz, mas de repente a minha vida muda. Da água para o vinho, mudou tudo. Tive que sair de casa, estou morando na casa dos outros, tive que vender meu carro, tive que mudar minha vida toda. Por quê? Porque Deus tem algo poderoso para fazer na tua vida e Ele vai fazer, queira o diabo ou não. Vai dar certo, já deu certo, amém, queridos? Então, nós precisamos, como igreja, estar preparado para esses dias. E você precisa ter uma maturidade em Deus para poder suportar esses dias. Se você for evangelizar, pastor Genilton, o senhor vai perceber que a maioria das pessoas que estão aí na rua, longe dos caminhos do Senhor, que são desviados, elas estão insatisfeitas por alguma coisa que ocorreu na sua vida, e elas não estavam esperando por aquilo. E nós precisamos aprender a lidar com o que é bom e com o que é ruim que vai surgir na nossa vida. Nós temos que ter sabedoria de Deus para lidar com essa situação. Um evento que era para ser somente de alegria, de festa, de comunhão, se tornou quase que num velório. Mas Deus estava conosco para nos dar o livramento. Amém? Nós precisamos ter sabedoria e maturidade
para lidar com coisas difíceis que irão acontecer na nossa vida. E geralmente coisas difíceis elas se apresentam para nós quando nós não estamos esperando. Quando nós nem imaginamos, quando nós achamos que está tudo bem. Eu estava ali naquele evento ontem maravilhado com tudo que estava acontecendo. Só ouvindo as irmãzinhas, né? Ah, que maravilha, nunca fiz isso com meu marido, nunca saí com meus filhos. Olha, eu estou muito feliz. Coisas simples, irmãos, um passeiozinho, mas que estava fazendo toda a diferença na vida deles. E eu muito feliz por aquilo, e eu imagino o diabo furioso. Porque o que ele quer é matar, roubar e destruir. Ele não quer ver o povo em comunhão, ele não quer ver o povo feliz. Ele não quer ver a sua família feliz. Ele não quer ver você feliz. Porém, o que ele quer e o que ele não quer para nós não importa. Eu estou pouco me lixando para ele. Amém? Se ele pensou que ele ia me deixar triste, angustiado, querido, eu tenho um pavor de sangue. Meu filho está ali. Se eu ver sangue aqui, eu desmaio. Se eu me machucar, eu desmaio. Eu sou o homem mais frouxo que Deus fez nessa região, que eu sou muito medroso. Eu tomo uma injeção aqui, eu caio para o outro lado. Pastor, olha só que negócio, eu não gosto nem de passar perto do hospital. Quando eu olhei aquela cena, eu falei, Jesus, me capacita para isso. Eu falei, vai cair. Ela já estava apagada. Eu falei, vou cair para o outro lado. Eu falei, não pode, tem que ser eu para socorrer. Até isso Deus te capacita. Fiz igual um super-homem, né? Arranquei minha camisa para estancar aquele sangue. Falei, vamos lá, vamos tapar esse buraco aí, vamos, né, acordar ela, vamos levar para o hospital. E eu imagino se ela tivesse acordada falando, como é que tu vai lidar com isso aí? Corre a ela, irmãos. Ela que me socorre para tudo. Eu vou tomar injeção, ela me leva. Eu com 48 anos, ela me leva, pastor. Irmão, ela me leva. Doutor, tem que entrar junto porque ele cai, ele desmaia. Eu passo vergonha. Vou tirar sangue, fazer exame. O pessoal do laboratório, cidade pequena, todo mundo se conhece. Quando eu chego lá, já começam a rir de mim. Ih, Meire, entra aí, ó, entra. Já prepara o álcool aí, porque vai cair. Aí agora eu tenho que me deparar com uma situação como essa. Amém? Mas o Espírito Santo, querido, ele te capacita. Parece que eu fiquei cego. Parece que aquilo ali foi muito de Deus. A tranquilidade para lidar com a situação. Porque o Espírito Santo ele está comigo, está contigo nesses momentos. Então não é tempo de se desesperar. Amém? Não é tempo de murmurar, não é tempo de reclamar, não, é tempo de entender que Deus está contigo no dia mau. Ele falou, se passar pelas águas, elas não te submergirão. Se passar pelos rios, não te afogarão. Se passar pelo fogo, a chama não queimará em ti. Ele está dizendo, olha, por mais que você passe momentos difíceis, eu vou te dar o livramento nesse momento. Ele falou para Daniel, se tiver que fecha a boca do leão. Porém, eu não vou impedir de você entrar, mas se entrar, eu fecho a boca. E às vezes a gente olha isso muito distante de nós, querido. Vai chegar momento na nossa vida que nós vamos ter que viver isso, não tem jeito. Talvez você já viveu isso na tua vida. Mas você está aqui. E tem um baita testemunho para contar. Que vai edificar a vida daquele que está passando pela mesma coisa hoje. Amém? Então não se desespera. Porque de repente, você vai receber uma notícia que vai transformar a tua vida. Vai transformar a tua vida. Eu hoje estava ouvindo uma prima minha falando assim, poxa, eu fiz uma oferta para um rapaz e eu nunca ganhei nada, em sorteio nenhum. Eu fiz a oferta para o menino com tanta vontade de ajudar ele, que quando foi de noite, eu tinha comprado uma loja, eu não comprei uma loja em Rio das Ostras, uma loja bacana, e essa loja estava dando um sorteio para o Dia dos Namorados, passou, onde as pessoas que fossem sorteadas iam ganhar um jantar, num lugar chique aí também, que eu esqueci o nome, e era um valor razoável, assim, de R$300 pelo jantar. E ela falou que 5 horas da tarde o telefone dela começa a tocar. E ela não queria atender, mas ela atendeu. E quando ela atendeu, eu falei, olha, você acabou de ganhar um jantar. Ela falou, nossa, nunca ganhei nada. Nunca ganhei um sorteio. Né? E quando dá assim, por volta de 9 horas da noite, alguém fala para ela, entra no seu Instagram aí. Você foi sorteado em alguma coisa aí. Só de negócio de iPhone aí, ela ganhou R$1.000 e poucos no mesmo dia. Carregador, não sei das contas, eu não entendo nada disso, irmão. Mas ela foi falando as coisas, ela falou, só isso dava R$1.000 e poucos. E ela falou, eu só fiz uma oferta. E eu tive um monte de coisas que eu ganhei, porque eu fui sorteada. Por que eu estou dizendo isso? Tem muitas pessoas que acham que
a vida delas não vai, que ela não vai ser feliz, que já começa a dizer que eu não ganho nada. Queridos, o maior ganho que nós tivemos na nossa vida foi termos sido escolhidos por Jesus e termos o nosso nome escrito no livro da vida. Nós somos as pessoas mais privilegiadas dessa terra. Existem muitas pessoas que queriam estar aqui hoje fazendo o que nós estamos fazendo e não podem porque estão impedidas de estar. Porém, nós estamos. Amém? Nós precisamos entender que Deus nos ama e Ele quer sim nos abençoar. E Ele vai sim nos abençoar. Amém? De repente, aqueles homens estavam todos reunidos no mesmo lugar, aguardando por uma promessa. E a promessa se cumpre. Todos foram cheios do Espírito Santo e começam a pregar o Evangelho. A perseguição veio. Um homem se levanta chamado Saulo de Tarso para perseguir a igreja. E de repente, uma luz forte chamada Jesus alcança aquele homem, coloca ele de joelho no chão e fala para ele: não mexa com os meus escolhidos. Em outras palavras, por que me persegues, Paulo? Amém? E eu quero falar de uma outra situação de repente. Abre no Atos 16. E eu vou orar nessa noite. Aleluia. 16, 25, né? Deixa eu ver. Glória a Deus. A Bíblia diz que esses mesmos homens, irmãos, eu estou muito calmo aqui, tá, irmãos? Eu estou muito à vontade aqui. Amém? Eu sou meio acelerado, né? Eu costumo vir para a presença de Deus e me esvaziar, arrancar a tampa do vaso, né? E falar: Senhor, eu preciso, me enche, me capacita. Mas eu entendo que Deus, Ele tem uma palavra direcionada para pessoas que estão aqui, que muitas das vezes estão indagando a Deus: Senhor, por que está acontecendo dessa forma? Senhor, por que as coisas estão perdendo o controle? Senhor, por que de repente as coisas começaram a mudar na minha vida? Amém, pastor Cláudio? Tem pessoas aqui que estão vivendo algo desse tipo, porque Deus, sempre quando Ele fala ao meu coração, Ele fala uma palavra direcionada para alguém que está sentado aqui. Amém? Seja aqui, seja na minha igreja, seja onde eu andar, Deus, Ele vai sempre direcionar por uma necessidade. E se você tem indagado a Deus por uma resposta: Deus, por quê? Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Deus, eu estou fazendo a coisa certa, eu tenho declarado a palavra, eu tenho crido, eu tenho vivido, eu tenho praticado a palavra, mas eu percebo que algo está saindo do controle. De repente chega uma notícia, de repente algo acontece que sai do meu controle, de repente algo vem para tentar me entristecer. Queridos, eu quero dizer para você que de repente, nessa hora, é hora de você começar a adorar a Deus, a exaltar ao Senhor. Eu sei que muitas das vezes o que está acontecendo com a tua vida está dizendo para você não fazer isso, para você questionar a Deus. Aquela irmãzinha estava lá passando por aquela aflição e falando comigo: pastor, o que eu vou fazer? Eu falo para ela: creia e adore ao Senhor. Amém? Creia e exalte ao Senhor. Amém? Se posicione, fique firme na palavra e deixa o tempo passar, porque você vai ver o livramento, você vai ver o cuidado de Deus com a tua vida. O Senhor tem o melhor, irmão. Se o diabo ele planejou algo para destruir você, a sua casa, Jesus é poderoso para repreender isso. Amém? Não aceite, não murmure, não tome nenhuma decisão precipitada, não faça aquilo que Deus não quer que você faça. Amém? Não reclame, se posicione, vista-se da armadura que está lá em Efésios 6:10, se revista da armadura. Não lute sem arma, não lute de qualquer jeito. Encha-se da presença de Deus, encha-se da autoridade de Deus e vai para a guerra. Vai para a guerra. Amém? Vai para a guerra, porque você é mais que vencedor. Se é na tua casa, se posiciona. Amém, querido? Se posiciona, fala: aqui não, Satanás. Essa casa aqui é do Senhor. Essa família foi o Senhor quem me deu. Aqui você não vai ficar. Aqui você não vai prevalecer. Eu declaro Jesus operando na minha família agora. Eu tenho vivido isso, querido. O povo está muito vivendo isso. Aqui é bênção. Mas lá às vezes é difícil. Aniversário da igreja. Estamos lá fazendo SEB. Fabiano. Gabriel. SEB lá, né? Segunda-feira. Pastor Vitor lá, segunda. Uma bênção, um poder de Deus se manifestando naquele lugar. Passou um pouquinho da hora. 10h16.
o vizinho do lado começa: quero dormir. Olha a hora. Segunda vez que ele faz isso. O irmão em Cristo me encheu de mensagem. Brabo comigo. O que me resta? Fazer o que a palavra diz. Irmão, me perdoa. Perdoa aí, nós vamos corrigir. Tá? Mas ó, aniversário da igreja está chegando. Falei para ele. Vai ter barulho aí, hein? Sexta, sábado, domingo. Irmãos, não é fácil não, irmãos. E pior que é irmão. É irmão. Aí a minha esposa fala: poxa, Bílio, tinha um centro lá, lembra do centro, irmãos? Tinha um centro. Batuque até de madrugada. Ninguém se levantava contra o centro. Eu nunca vi falar que foi alguém lá mandar o centro parar de bater o tambor, porque ninguém se levanta. Mas contra nós, rapaz, olha, só Jesus, mas nós somos mais do que vencedores. Amém, querido? Falei para ele: irmão, me perdoa. Segunda-feira vou mandar um pedreiro para ir, vai levantar um muro de 3 metros. Vou isolar a sua casa. Vou isolar, já falei com ele. Vou isolar tudo. Vou te proteger para você não ouvir o barulho dos glória aí, do aleluia. Quero que você fique em paz, você e sua família, né? E convidei ele: vamos lá com a gente. Sexta-feira, vamos lá cultuar com a gente. Sexta, sábado, domingo. Porque se ele estiver lá dentro, a gente pode rodar a noite toda. Não é isso? Agora, se ele não for, irmãos, eu tenho certeza que Jesus vai dar um sono nele, que ele não vai nem ouvir o barulho do culto. Mas são as lutas que nós passamos. Enquanto nós estávamos na casinha, fazendo a obra, ele nunca falou nada. O primeiro ano que nós estamos ali, vai chegando o dia do aniversário, um acidente com a minha esposa, é o vizinho que se levanta. Entende? Mas você acha que isso vai me abater, vai abater a igreja? Não. Amém? Nós precisamos ter maturidade para lidar com momentos difíceis que se levantarem na nossa vida. Nós temos autoridade da parte de Deus, temos o nome de Jesus que está conosco para nos dar livramento, para nos garantir vitória. Amém, queridos? Então nós precisamos, nesses momentos, entender que é momento de viver milagre. É momento de crescer, é momento de ter experiências com Deus, porque se nada acontece, nós não temos nada para contar. Não é verdade? Nada acontece. E é tempo de nós vivermos as maravilhas de Deus. Amém? Ainda que de repente venha algo que venha tentar te entristecer ou te parar por alguma coisa, não pare. Aleluia. E ele diz aqui, no 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, presos, e os presos escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões de todos. Amém, queridos? No meio da adoração, é momento de você viver milagres de Deus. Hoje, nesse lugar, tem milagres de Deus liberado para a sua vida. Hoje, nesse lugar, se você entender, você pode sair daqui com a sua vida diferente, com a sua expectativa diferente. Amém, queridos? Diferente. Porque se tudo estava dizendo não, se você está tentando entender algumas coisas, pensando assim: poxa, pastor Cláudio não passa luta. Não acontece nenhum de repente com ele. Né, pastor? Gabriel, caramba, Gabriel. Queridos, todos nós temos os nossos dias. Precisamos aprender a lidar com isso. Nós temos que entender que Deus trabalha por nós. Não se abata. Se posicione. Se revista. Encha-se de armas espirituais e vai para a batalha. Não se encurve. Não se desespere. Não murmure. Não se entregue à situação. Não é tempo disso. Tenho ouvido muitas coisas
Por isso falo muito calmo com vocês, porque as experiências servem para nos alertar. Tive um relato de uma irmã ontem que saiu de uma igreja. E toda a sua casa se desestruturou. Os filhos que estavam na presença não estão mais. Desandou tudo. Por uma decisão precipitada, por uma ação que não era para ter sido tomada. E ela reconhece, ela indagou, poxa, uma decisão errada mudou toda a história da minha vida, mudou todo o rumo da minha casa. Porque na hora que eu tinha que permanecer, eu saí, eu tomei uma decisão precipitada por causa de um momento, por causa de uma situação em que ela estava vivendo. E o que ela deixou de experiência para a gente é que nós não devemos tomar decisão precipitada, é que você não deve sair do lugar em que você está até que Deus ele venha cumprir o propósito que Ele tem no seu coração. Não tome decisão precipitada. Enquanto o Espírito Santo não veio, enquanto a promessa não foi liberada, aqueles homens continuaram no mesmo lugar, na mesma posição, adorando, esperando por aquele que havia prometido. Enquanto Deus não falar, não faça nada. Amém, queridos? Se posicione. Declare o que você tem crido. Viva a promessa de Deus. Se alegre nos dias de dificuldade. Tenha alegria no teu coração. Confia no Senhor. Amém? A minha alegria, queridos, era de ter a certeza que tudo terminaria bem. Eu sabia que algo que eu não desejava estava acontecendo, mas eu sabia que o final daquela história, o nome do Senhor ia ser glorificado com aquilo tudo, amém? E o Senhor, Ele tem sido glorificado na nossa vida, Ele tem sido glorificado com você, na sua vida. Então alegre-se no Senhor e viva o que Deus tem prometido para você. Amém, querido? Não se desespere, não tome decisão precipitada. Confia no Senhor. Se alegra. Vamos ficar de pé, queridos.